Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos através do Centro Espírita Capitão Vendramini, da Instituição de Amparo Arca de Noé, para levar até vocês mensagens do Evangelho que essas mensagens possam trazer conforto, consolo, entendimento, esclarecimento. Antes de iniciarmos a mensagem de hoje, vamos dar alguns recados para vocês aqui. As nossas reuniões públicas são aos domingos, das 19 às 20 horas. Nós temos também o passe de cura, que acontece às quintas-feiras, a partir das 6h15. Aqueles que estiverem interessados em fazer o tratamento com o passe de cura, deve procurar a recepção da casa para um atendimento fraterno. Temos evangelização infantil para aqueles pais que têm crianças que queiram assistir às palestras aos domingos. A evangelização acontece durante o horário das palestras também. E mais informações a respeito, podem procurar a recepção lá da casa da Instituição de Amparo Arca de Noé e do Centro Espírita Capitão Vendramini. Estaremos todos lá para recebê-los e esclarecer as dúvidas. Vamos elevar os pensamentos a Deus, agradecer os Espíritos de Luz, Dr. Bezerra de Menezes, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, pedindo que nos ampare, nos conforte com essas mensagens, que possamos todos ser amparados na luz e no amor de Deus. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Jesus, quando queria passar mensagens para o povo, para os seus discípulos, mensagens que pudessem trazer instruções, orientações, ensinamentos, aprendizado, ele fazia através de parábolas, porque era a forma como o povo entendia. Então ele usava o dia a dia daquele povo para passar mensagens que pudessem trazer esclarecimento, aprendizado. Então muitas parábolas Jesus contou, e hoje nós vamos falar sobre uma delas, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Muitos os chamados e poucos os escolhidos, iniciando com a parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, de sua parte, aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aquele que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores.
Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Então agora a gente vai entender o que Jesus quis dizer com essa parábola. A parábola do festim de núpcias. O que ele quis dizer com muitos são chamados e poucos escolhidos. O incrédulo sorri a essa parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Então ele quis dizer que o festim de núpcias é o reino de Deus, onde tudo é bom, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, o povo escolhido de Deus. O povo que foi chamado primeiro por Deus, porque Moisés levou o povo hebreu à terra prometida. Então, os primeiros convidados são aquelas pessoas do povo hebreu, onde eles receberam as mensagens de Deus através de Moisés. Chamou ao conhecimento da lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que, por já terem conhecimento, e profetizaram muitas coisas, ali estava o caminho da verdadeira felicidade. Mas as suas palavras, elas foram pouco escutadas. As advertências que Deus deu para o povo hebreu, para as pessoas da época, através dos profetas, foram menosprezadas. Então, vários foram massacrados como servidores da parábola, quando Jesus cita aquelas pessoas que foram massacradas. Porque eles não entenderam a mensagem de Deus e ainda quiseram aplicar o olho por olho, dente por dente. Os convidados que se excusam, ou seja, que se negam a ir ao conhecimento da palavra de Deus e vai cuidar de negócios, vai cuidar dos seus campos, é o símbolo das pessoas que preferem as coisas materiais às coisas espirituais. Ou seja, dá mais valor, se apegam às coisas materiais. São aquelas pessoas apegadas, aquelas pessoas que evitam a espiritualidade, evitam mudar por dentro, preferem ainda deixar o egoísmo, a vaidade, o orgulho tomar conta. Era uma crença entre os judeus de então que a nação deles deveria adquirir a supremacia sobre as outras, porque eles consideravam uma nação mais preparada, mais poderosa. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, ou seja, eles adoravam muitos deuses. Então Moisés veio mostrar que existia só um Deus, que aquelas adorações a bezerros de ouro, sacrifícios, não cabia mais. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés e depois por Jesus, como a gente já conhece, Os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. Ou seja, eles estavam preferindo
a idolatria, eles estavam preferindo o politeísmo. Eles estavam negligenciando a lei de Deus. Então o mal chegou ao seu ápice. A nação dominada estava fragmentada, dividida por seitas. A incredulidade estava tomando conta. Foi então que veio Jesus, enviado por Deus, para lembrá-los da lei que Moisés já tinha citado lá atrás e que muitos esqueceram, negaram, deixaram de lado. Jesus vem para lembrá-los, abrir-lhes os horizontes para uma vida futura, convidados os primeiros para o grande banquete da fé universal. Repeliram a palavra do celeste Messias, fizeram perecer. Então Moisés veio, trouxe a lei, muitos aprenderam, outros não. Aí veio Jesus, reforçou o que Moisés havia dito. Muitos também deixaram para trás e Jesus ainda foi crucificado. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido da sua iniciativa. Seria injusto acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo. Então os saduceus e os fariseus ainda não eram muito fanáticos pelos conhecimentos que eles consideravam certos. São eles que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer à festa de núpcias. O Senhor, vendo isso, fez convidar todos que se encontravam nas encruzilhadas bons e maus. Então, como muitos recusaram o reino de Deus, Jesus então orienta que qualquer um que fosse encontrado pelo caminho, o rei mandou, os servos ir lá e encontrarem qualquer pessoa pelos caminhos, bons e maus, para irem para o festim de núpcias. Ou seja, Jesus estava mostrando que qualquer pessoa tem a oportunidade de se tornar melhor. Nós não somos privilegiados, esse ou aquele ou aquele outro, por Deus. Não, Deus não privilegia ninguém. Ele dá a todos as mesmas oportunidades para abraçar a mudança, abraçar o caminho correto para chegarmos ao reino de Deus. E ele queria dizer com isso, essas pessoas que foram encontradas encruzilhadas em qualquer caminho, que todos os outros povos pagãos e idólatras, estes aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Ou seja, os primeiros que tiveram a oportunidade lá atrás e não aproveitaram, iam ser substituídos por qualquer pessoa que fosse encontrada no caminho. Porque essas pessoas, de repente, aprenderiam o que aqueles deixaram passar a oportunidade. Mas não basta ser convidado. Não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza do coração. Porque é muito fácil dizer, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou praticante, mas quando a oportunidade vem para mostrar que realmente você é cristão, a gente age de forma contrária. E como é que essa oportunidade é mostrada para a gente? Através do perdão, a oportunidade de perdoar, de tolerar, de não julgar, de fazer caridade, de todas as formas. É assim que a gente mostra que nós aprendemos sobre os ensinamentos de Cristo, sobre os ensinamentos que Moisés trouxe. É assim que a gente aprende que o caminho que leva a Deus é o correto. São as oportunidades que aparecem na vida da gente para a gente se modificar.
modificar nossas atitudes, dar mais valor ao espírito do que ao corpo, ao reino de Deus do que ao reino do mundo. Então a roupa nupcial que o rei cobra daquele homem que estava sentado na mesa, mas não estava vestido adequadamente, é um simbolismo, que é mostrar se eu estou com meu coração preparado para dizer que eu sou espírita, que eu sou cristão. Porque muita gente fala assim, eu sou espírita, mas quando tem a oportunidade de mostrar se realmente a gente é espírita, é quando vem uma adversidade e a gente enfrenta essa adversidade sem reclamar, sem questionar o porquê. A gente já tem a compreensão de que é necessário para depurar o nosso espírito. É a oportunidade que eu tenho de perdoar aquele que me caluniou, de ajudar quem eu posso ajudar, dentro das minhas possibilidades. Então é a oportunidade que a gente tem. E essa festa de núpcias é o reino de Deus. É a oportunidade que está sendo mostrada para a gente fazer parte dela. E como é que a gente deve fazer parte? Aceitando o chamado de Deus, aceitando as mudanças que precisam ser feitas. Praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, a gente pode contar no dedo os que guardam e a praticam. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus diz, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Então, que a gente possa refletir sobre essa parábola do feixe de núpcias, onde o reino de Deus está aí para a gente aceitá-lo, a gente poder praticar o que o Cristo veio nos ensinar, perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Praticar a compreensão de que tudo que acontece no mundo e na nossa vida é necessário para o nosso depuramento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que tudo passe e que nós temos que trilhar um caminho correto usando o nosso livre-arbítrio de forma sábia, responsável, porque a gente só tem a ganhar. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Ele estava falando do reino perfeito, maravilhoso, que todos nós temos oportunidade de chegar até lá. Essa é a mensagem para o dia de hoje, que nós possamos refletir sobre essas palavras. Eu agradeço a oportunidade da presença de todos, que todos sejam muito abençoados, amparados na semana que se inicia, no mês de abril e todos os outros meses do ano. A todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados sejam amparados pela luz de Deus, pelo amor de Jesus. Gratidão por tudo, mais uma vez obrigada e até a próxima. Que assim seja.